talvez seja o relato mais intrigante dos 4 relatos da vida e do ensino de Jesus. João põe os seus leitores, logo nos primeiros capítulos, João deixa claro sobre o que ele está falando, sobre quem ele quer falar para as pessoas. Ele vai mostrando logo nos primeiros capítulos que ele está falando que Deus amou o mundo de tal maneira que assumiu forma humana e que por amor aos seus escolhidos, ele morreu e ressuscitou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então João já começa o seu recado dizendo isso. E aí vamos para as informações básicas, contexto histórico. E aí eu estou empolgado que no final desse mês, se Deus quiser, Deus me agraciou, vou caminhar, vou passear lá no meio dessas paradas aí, estou super empolgado. Vou fazer que nem um vídeo que estão passando aí, que tem um cara na França, está passando barquinho na França e o cara grita: aê, São Gonçalo! O primeiro barquinho que eu avistar lá em Jerusalém, eu vou gritar: aê, São Gonçalo! O pessoal vai responder em língua estranha e tudo, vai ver só. Autoria: quem que escreveu o Evangelho de João? Então, as pessoas não têm, os historiadores não têm dúvida, a autoria é atribuída ao apóstolo João, o mais novo dos discípulos de Jesus. Na época que ele escreveu esse evangelho, ele era o mais velho, né? Na verdade era o último apóstolo vivo. E João era filho de Zebedeu, irmão de Tiago, e muito antes de existir Thor, João e Tiago já eram reconhecidos como os filhos do trovão. Então, antes desse negócio de Marvel, DC Comics, esse negócio, os caras já mandavam ver. João e seu irmão eram chamados de filhos do trovão, está lá em Marcos 3. E a referência principal que atesta a autoria de João está no capítulo 21 de João. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia. Diferente dos outros professores, eu sou da escola antiga, então os meus slides não vão se mexer, não vai ter aviãozinho, não vai ter drone, tá? Vocês vão ficar olhando essa figura aí durante uns 30 minutos, tá? E aí, como eu sabia que eu ia dar palestra depois do almoço, é importantíssimo anotar. Então 80% da informação vai ser se você anotar. Se você não anotar, você vai perder. E aí a anotação é uma forma de fixar a informação na sua mente, no seu coração, e de você não dormir. Você escrevendo, dificilmente você vai babar em cima do seu tablet, do seu livro de anotações. Mas a referência da autoria está em João capítulo 21, a partir do versículo 20. Está lá no finalzinho já de João, Jesus se reconciliando com Pedro, restaurando o ministério de Pedro. Aí no versículo 20 começa assim, ó: Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava, essa expressão, o discípulo a quem Jesus amava, era uma expressão conhecida pelos discípulos de Cristo. Todos eles chamavam João de o discípulo que Jesus amava. Tipo um apelido carinhoso, um bullying gospel, já não sei. Mas João era conhecido pelos 12 como o discípulo a quem Jesus amava. Aí Pedro está falando aqui, ó, Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Aí vem versículo 21, 23, lá no 24 vem lá: este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então no finalzinho de João vem essa deixa aqui, ó: quem relatou tudo isso que vocês acabaram de ler foi o discípulo a quem Jesus amava, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Esse sabemos aí, essa pessoa aí do plural, sugere que outra pessoa era responsável pelo quê? Pela escrita, pela redação do evangelho. Vocês vão ver, eu amo dar spoiler. Então João, quando escreveu esse, é bom também para você exercer o perdão, né? Essa parada com o seu pastor. João, quando escreveu esse evangelho, ele tinha aproximadamente 80 ou 90 anos. Então dificilmente ele ia conseguir, na época não tinha óculos, né? Escrever, enxergar alguma coisa. Então tinha um pastor auxiliar, algum discípulo ali, amigo de João, que foi escrevendo. Por isso que falou aqui, ó: sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então outra pessoa era responsável pelo registro do evangelho na sua forma final. João apresenta grande conhecimento da geografia da Palestina e dos costumes judaicos.
Ele utiliza muito a participação de Jesus nas festas judaicas para apontar para os judeus: ó, Jesus é o Messias. Está vendo essas festas que vocês estão participando? Isso que vocês estão comemorando, ó, é Jesus, é o Messias. Então ele usa muito as festas judaicas para chamar a atenção da identidade messiânica de Jesus. E os historiadores também afirmam que, antes de seguir Jesus, João era discípulo de João Batista. Então João Batista tinha um grupo de discípulos. João já fazia parte do ministério de João Batista. É por isso que no Evangelho de João tem muito detalhe íntimo do dia a dia de João Batista, coisa que a gente não encontra nos evangelhos sinóticos. Então João apresenta muita informação sobre João Batista que os outros discípulos não tinham. Então os historiadores acreditam que João foi convidado por Jesus aos 20 anos de idade, então era o discípulo mais jovem. Além desse evangelho, também é atribuído a João as epístolas, 3 cartas, 3 epístolas, bem como o livro do Apocalipse. Todas essas epístolas e o livro de Apocalipse foram escritos 5 anos depois que João escreveu esse evangelho. Então essas informações também vai anotando aí, que você já viu que não está lendo no slide. João, no seu final de ministério, ele pastoreava a igreja em Éfeso. Então João também foi contemporâneo ali de Timóteo, Paulo escrevia cartas para Timóteo. Timóteo pastoreava, era bispo da região ali de Éfeso. E João, no finalzinho do seu ministério, também foi para Éfeso, estava nessa igreja. Com certeza João e Timóteo conversaram muito juntos ali. E foi dessa igreja, foi lá da igreja de Éfeso, que o imperador Domiciano tirou João, prendeu João e mandou João para a ilha de Patmos. Quando João recebeu essa ordem, foi no auge da perseguição romana aos cristãos, João estava na igreja em Éfeso, quando foi capturado, preso e mandado para a ilha de Patmos. Então, data, os historiadores não chegam a um denominador comum, Você vai ver na exposição do Jonatas e do Charles que as datas não tem muita precisão, mas estima-se que o Evangelho de João foi escrito a estimativa deles, entre 60 e 90 depois de Cristo. O Carlson vai falar que foi entre 75 e 85. Lutero e os outros reformadores acreditam que foi em 90 depois de Cristo. Aí eu vou ficar com Lutero, por quê? Reforçando a localização no tempo. O que aconteceu em 33 depois de Cristo? 33 depois de Cristo? A crucificação, a ressurreição e a ascensão de Cristo, o Pentecostes, o envio do Espírito Santo está ali nessa data de 33 depois de Cristo. 41 depois de Cristo, ou seja, 10, 11 anos depois do Pentecostes, ocorreu o martírio de Tiago. Ou seja, Herodes mandou matar o irmão de João, esse Tiago aí, filho do trovão. Herodes executou, uma passagem ali em Atos 12, terrível, está Pedro e Tiago presos. Vem um anjo, solta quem? Solta Pedro. Imagina, está lá Pedro e Tiago presos. Vem um anjo, solta Pedro. E aí Tiago fica... Aí o anjo... Daqui a pouco a gente se encontra, mas em outro lugar. E uma experiência para a gente que assim, tem dias que o mar não vai se abrir, você não vai andar sobre as águas e vai perder a cabeça. Mas depois vai estar na glória com Jesus, amém, dá glória a Deus à igreja. Então 41 depois de Cristo. Em 68 depois de Cristo, Pedro e Paulo são executados. 68 depois de Cristo, Paulo já escreveu tudo que a gente conhece, o evangelho escrito por Marcos já tinha sido redigido. Pedro e Paulo são executados em 68. E aí então, em 90 depois de Cristo, segundo os reformadores, o evangelho de João foi escrito. João era o último apóstolo vivo. Depois que João morreu, o que aconteceu com os apóstolos? Sumiram. Apóstolo bom foi até João. Se tem algum apóstolo vivo hoje, não é da parte de Deus, é da parte de Satanás. Isso aí. Simples assim, né, Sérgio? Se tem apóstolo vivo, eu conheci um apóstolo semana passada, é da parte do maligno, não é da parte do Senhor. Até esse momento, João pastoreava o seu rebanho. Presta atenção, isso é interessantíssimo. O que João usava de material para pastorear o seu rebanho ali em Éfeso? Os evangelhos sinóticos.
As cartas que já tinham sido escritas, os evangelhos que já estavam circulando no meio da cristandade, das comunidades cristãs, era utilizado por João. João se amarrou, poxa, esse relato de Marcos aqui, perfeito, maneiríssimo. Ele usava já os relatos dos evangelhos sinóticos como um evangelho de pastoreio, como livros de pastoreio para a sua comunidade. O que aconteceu para levar João a escrever, depois de tanto tempo, escrever um outro evangelho? A minha tentação de dar o spoiler logo no início da palestra. Aconteceu alguma coisa que levou João à necessidade de escrever algo pontual, incisivo, direto, para combater o negócio que estava acontecendo naquele momento. Então, o local... Está fora de foco ou meus olhos estão ruins? Está fora de foco, oh, beleza, então ainda meus olhos ainda estão bonzinhos. Então, o local, os acontecimentos do Evangelho de João se concentram mais na região da Judéia. O cara está doido para ir lá para Jerusalém, já está sabendo tudo. Judéia, aqui pertinho do Mar Morto, que é um lago. Como era muito grande, os caras chamavam de mar, mas é tudo um lago. Então, o Evangelho de João vai concentrar muito nas festas judaicas aqui na região da Judéia. Quando a coisa pegava aqui, os fariseus vão matar Jesus. O que Jesus fazia? Corria para Galiléia. Aqui na Galiléia que teve aqui os casamentos, as bodas de Caná. Caná está aqui, no meio do caminho, não está nem perto do lago, nem perto do mar, está no deserto. Devia ser tipo São Gonçalo, mas enfim, deixa para lá. Então, Caná, Cafarnaum, Tiberíades, tudo aqui, em torno do mar da Galiléia, que também é um laguinho maneirinho, mas que os caras quase morreram afogados aqui. Samaria, em Sicar, Jesus vai ter aquela conversa com a mulher samaritana no poço, mas a concentração dos escritos vão trazer as histórias que aconteceram aqui nessa região da Judéia. Cafarnaum, Betsaida, Tiberíades, tudo no entorno do mar da Galiléia, que é um lago. No meio do caminho tem a região ali de Samaria. Ao sul da Samaria a gente chega na Judéia. Em Jericó, Jesus cura um cego. Betânia, Jesus ressuscita Lázaro, foi ungido na casa de Simão. Jerusalém, Jesus purifica o templo, Jesus cura um homem ali em Betsaida. E é em Jerusalém que Jesus é torturado, crucificado e ressuscita no terceiro dia. Então a região da Judéia é o foco principal no Evangelho de João. Viu? Um slide só, fiquei quantos minutos? Uns 20 minutos, uma coisa pacata, old school, escola antiga. Contexto literário, esse então vou ficar meia hora, só nisso aí, fotográfico. Exatamente, o que é o contexto literário do Evangelho de João? Exatamente um evangelho, como o Jonatas falou no início do dia aqui. Um relato da vida de Jesus, mas sem a preocupação de falar, Jesus nasceu na casa de saúde, Nossa Senhora de não sei o quê. Não, o Evangelho de João então já começa pé nos peitos. Oficialmente é considerado uma narrativa histórica, um evangelho da vida e da obra de Jesus, mas guardem isso, na prática, o Evangelho de João é um super tratado teológico e apologético. Diferente dos outros evangelistas, João teve uma preocupação teológica e apologética, uma preocupação em defender a fé cristã. Já ali em 90 depois de Cristo. Totalmente diferente dos outros evangelistas. João, logo nos primeiros capítulos, ele faz muito uso de figuras da poesia hebraica. Não sei se você já reparou isso na leitura de João. Ele começa o evangelho exatamente como Moisés começou o livro de Gênesis. O que está escrito aí em João capítulo 1? No princípio. Pode falar alto, aqui não tem problema, você está em casa. Se falar alguma besteira, eu faço de conta que não ouvi. Mas no princípio, ele usa o paralelismo da poesia judaica, vai expondo o seu relatório, mas seguindo o exemplo que a gente encontra lá em Gênesis. Aí o que ele vem em João capítulo 1, versículo 29? No dia seguinte, ele vem relatando como se fosse o Gênesis da nova aliança. Ele vem fazendo exatamente, muito parecido como Moisés registrou o livro do Gênesis. Aí vem, no dia seguinte, capítulo 2, versículo 1, no terceiro dia, João vem relatando como se ele estivesse escrevendo o Gênesis.
Aí quando chega lá no meio lá do capítulo 2, ele vem lá no 7º dia. O que acontece no 7º dia dessa nova criação de João? Jesus é reconhecido pelos seus discípulos como de fato sendo o Messias do Senhor. Jesus está na festa de casamento, nas bodas de Caná, né? Realiza a transformação do milagre de transformar a água em vinho. E aí, nesse momento aqui, no 7º dia que João está relatando, ele registra lá: e os discípulos acreditaram que de fato Jesus era o Messias. João vai ter essa preocupação constante, obstinado no evangelho dele, de falar o tempo todo: Jesus é o Messias, Jesus é o cumprimento da esperança judaica, de todas as promessas judaicas, é Jesus. Então João usa no início desse evangelho o mesmo estilo poético que Moisés usou ao escrever o Gênesis. Pergunta: será que isso foi por acaso? Ele achou bonito, pô, isso que Moisés escreveu lá em Gênesis é maneiríssimo, vou escrever também assim que é maneiro. Eu estou me segurando aqui para não dar o spoiler, mas vai prestando atenção. Ao mesmo tempo, João usa elementos da cultura grega. Lembra que Jonatas falou que o grego, o idioma grego dominou toda essa época da Palestina do século I? Não era só o idioma que dominou a cultura, não. Muitos elementos da filosofia grega também invadiram, fizeram esse sincretismo dentro do coração do judeu. Então tinha muita gente, mesmo no ambiente judaico, que pensava com os pressupostos dos gregos. Então João usa poesia hebraica e elementos da filosofia grega para falar o quê? Para o judeu e para o não judeu. Para o grego, como é que João começa o evangelho? No princípio era o verbo, era o logos. Para o não judeu, o grego estava falando a mesma língua. O grego acreditava que tudo foi criado a partir do logos, o poder da palavra. Só que para o grego, o logos era algo absolutamente impessoal. Não é gente, não poder divino. É um designer inteligente, mas não era Deus, era o logos, era a palavra. Aí João começa, no princípio era a palavra criou todas as coisas. E aí ele vai mostrar que essa palavra é uma pessoa, essa palavra é gente, essa palavra é o Deus, essa palavra estava antes de tudo ser criado. Então ele vai gerando, ao mesmo tempo que aquilo ali era fácil para o grego entender, ao mesmo tempo era chocante que para o grego, carne, pessoalidade, o logos ser um ser pessoal, era um escândalo. Então, diferente dos sinóticos, no evangelho escrito por João, o ensino de Jesus é transmitido por longos discursos. Nos outros evangelhos são parábolas, histórias curtinhas. No evangelho de João você vai encontrar lá, versículo 68. Meu Deus, que capítulo é esse? Você só vai encontrar isso no evangelho de João. Outra característica diferente dos sinóticos, só no evangelho de João, você vai encontrar Jesus sendo chamado de o Verbo, o Logos, o Criador, Cordeiro de Deus. Só em João você encontra isso. E uma característica singular, no evangelho de João, toda hora João menciona Jesus falando: eu sou, eu sou, eu sou. De onde que vem esse eu sou? Lá de Moisés. Moisés não falava: Deus, quem eu vou anunciar lá para Faraó? Que eu vou falar o que lá para Faraó? Qual é o seu nome que eu vou falar? Fala para Faraó que eu sou. Então o que João está fazendo? Uma ponte com o Antigo Testamento, que era a Bíblia dos judeus, falando assim: sabe aquele eu sou que Moisés falava? Está aqui com a gente, eu sou é Jesus. Amém, né? Só que o judeu ficava: que isso? Outras histórias que você só vai encontrar no Evangelho de João. Algumas narrativas sobre Jesus só estão presentes nesse Evangelho. Jonatas falou, só tem 8% de semelhança com os Evangelhos sinóticos. Porque a preocupação de João era essa: eu tenho que mostrar para todo mundo que Jesus é o Messias. E Yeshua é Yahvé encarnado. Então, o tempo todo ele está querendo mostrar isso. Essas histórias você só vai encontrar em João. O casamento em Caná da Galileia, a narrativa com Nicodemos, a conversa com a mulher samaritana. No final da conversa com a mulher samaritana ali no poço,
a mulher toda empolgada falando: Senhor, você conhece o Messias? Pô, você está falando tão bem, você conhece a história do Messias? Aí Jesus fala: eu sou o Messias, eu sou o Messias. Então, a história de Jesus lavando os pés dos discípulos, a oração sacerdotal, Jesus orando por Ele mesmo, orando pelos discípulos, orando por nós, maravilhoso. Você só vai encontrar isso no Evangelho de João. Mensagem teológica. Então, se João, voltando àquela crise lá do início, se João já usava os evangelhos sinóticos para pastorear o seu rebanho, por que ele decidiu, tanto tempo depois dos seus irmãos, escrever um relato da vida de Jesus? O que estava acontecendo naquele momento ali? Duas correntes heréticas começaram a espalhar veneno dentro da comunidade cristã. Tem sempre um pastor progressista tentando estragar tudo. Na época não tinha Instagram, mas já tinha pastor progressista lá naquela época, falando assim: não, esses caras são muito fundamentalistas. João, Marcos, esses caras acreditam na Bíblia. Terrível isso. E aí começou uma galera a espalhar um veneno já naquele momento lá. Duas correntes. Tinha um judeu infeliz que nessa época começou a atacar a doutrina da divindade e da humanidade de Cristo. Tinha um sujeito chamado Cerinto, nunca deu o nome de um filho de Cerinto, tá? Por favor. Esse infeliz foi um dos primeiros líderes do antigo gnosticismo. Ele foi reconhecido como um herege pelos primeiros cristãos. Então, na escola gnóstica de Cerinto, ele usava elementos do ensino de Moisés. Ele pegava os textos do Antigo Testamento, dos ensinos mosaicos, para dar base na heresia dele, para falar o seguinte: Jesus não é Deus. Isso que vocês estão lendo aí na igreja de vocês, isso é tudo mentira. Lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, Moisés escreveu: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então esse Jesus não pode ser o Senhor nosso Deus, o único Senhor. E isso começou a se espalhar dentro da comunidade cristã, naquelas igrejas, e muita gente que já era do judaísmo messiânico, ou seja, judeus convertidos a Jesus, começaram a abandonar as igrejas, ficaram em crise. Isso que Cerinto está falando tem sentido. E aí, olha, ele tá se baseando na autoridade dos ensinos de Moisés. E isso começou a gerar uma crise muito grande dentro da comunidade cristã daquela época. É por isso que João inicia o seu evangelho com um tratado teológico. João não está brincando nem em serviço, ele já inicia com o pé nos peitos, usando o estilo mosaico, ou seja, você está usando Moisés, eu vou usar também. O veneno gerado por Cerinto suscitou no coração pastoral de João o cuidado na defesa da fé cristã. É por isso que o evangelho de João, além de um tratado teológico, é um tratado apologético, de defesa da fé, da doutrina da divindade e da humanidade de Cristo, que gerou muita crise e ainda gera muita crise dentro da cristandade. É difícil para nós, seres humanos, entendermos isso. Jesus era plenamente humano, plenamente Deus. Então isso, na nossa cultura, na nossa comunidade, é difícil da gente entender. Imagina naquele ambiente onde era ensinado que tudo que vem da carne é ruim. Na mentalidade do grego, a carne só servia para orgia, para entregar isso para os prazeres carnais. A carne é sempre ruim. E aí vem João e diz: o Deus Todo-Poderoso encarnou, é de carne. Isso era um escândalo. Isso era uma mensagem revolucionária e escandalosa. Então guarde isso. João escreveu esse evangelho principalmente para combater essas heresias. A heresia de Cerinto, que afirmava que Jesus não era Deus, e uma outra heresia que também já se espalhava na época, que era uma forma embrionária do docetismo. Anota isso, um nome lindo, parece ter nome de doença, né? Não, parece ter nome de doce, né? Docetismo, mas é um negócio terrível. O que era o docetismo? Os docetas, os caras que amavam essa heresia, diziam o seguinte: não, Jesus é Deus. Cerinto está errado. Jesus é Deus. Ele só não é encarnado. Ele só não tem carne. Esse negócio de carne não. Jesus é Deus, mas é um ectoplasma gospel. Isso que vocês viram é um espírito. Jesus nunca sofreu. Se sofreu, não é Deus. E se é Deus, não sofre. Olha a confusão que eles criavam na cabeça das pessoas.
E aí, mas Jesus foi crucificado. Não, ele simulou que estava sofrendo, ele simulou uma crucificação. Aquilo que estava pendurado na cruz era só espírito, nunca foi carne. E isso se espalhou no meio da comunidade cristã, causando um problema terrível na compreensão, na fé das pessoas. Hoje você liga o teu celular, tem várias Bíblias expostas aí. Naquela época era papel circulando na mão do líder da igreja, só transmissão oral. Então era fácil uma outra pessoa com uma outra transmissão oral colocar minhoca na cabeça das pessoas. Então a máxima deles era essa: se Jesus sofreu, não era Deus. E se era Deus, nunca sofreu. Então eles negavam a humanidade carnal de Jesus. Acreditavam que Jesus era Deus. Isso tudo está acontecendo nesse período de 90 anos depois de Cristo. Por isso que eu sou tendencioso a acreditar que esse evangelho foi escrito em 90 depois de Cristo, não antes disso. O que é certo era a preocupação de João para mostrar o tempo todo que Jesus era plenamente Deus e plenamente humano em forma corpórea, carne. E o encarnado é também o crucificado, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Filho de Deus encarnado, é de fato o Messias judaico, o cumprimento de todas as promessas judaicas, é o Salvador do mundo. E aí João faz uma relação com Isaías, dizendo que ele veio salvar os judeus e vai salvar todo mundo. Ele torna a salvação disponível a todos por meio da cruz. Então o que é importante a gente guardar? Que o Evangelho de João é totalmente teológico, ele traz um ensino teológico, é apologético, ele traz um ensino de defesa da fé, e tinha sempre a preocupação de mostrar para todos que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, o único e suficiente Salvador. Meia hora depois eu vou mudar o slide. Olha que coisa branda, meiga. Então, esse evangelho, além do conteúdo teológico, apologético riquíssimo, é o evangelho mais evangelístico dos 4 evangelhos. João 20:31. Mas estes, ou seja, esses relatos, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Amém? João fala isso, essa expressão: estou escrevendo isso para vocês creem, estou escrevendo isso para vocês continuarem crendo, cerca de 100 vezes no seu evangelho. Olha a preocupação dele evangelística. Eu estou fazendo isso tudo para que vocês acreditem que Jesus é de fato Filho de Deus. E aí vocês crendo em Jesus, vocês vão ter vida no nome dele. Por mais que João comece a sua narrativa de uma forma filosoficamente complicada, eu já vi pessoas falando isso. Hoje João começa o livro, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo... parada estranha, vou voltar lá para Mateus. Mas depois que você vai entendendo, João é uma história belíssima, ele é evangelístico. Por isso que é o evangelho mais indicado para um novo convertido começar a sua leitura bíblica. Pastor, vou começar a ler a Bíblia amanhã. Por qual livro que eu começo? Pelo evangelho de João. Porque João vai ficar o evangelho inteiro falando: Jesus é o Cristo, é o Filho do Deus vivo, é só através de Jesus que você vai ter vida, só através de Jesus que você vai ter vida em abundância, Jesus é o cumprimento de todas as promessas. Ele vem fazendo isso o evangelho inteiro. Então, como melhor a gente pode constatar a mensagem teológica e evangelística nesse evangelho? Então, tem declarações de Jesus que são assim contundentes no que diz respeito a chancelar, a confirmar a sua identidade messiânica. As declarações do eu sou, só vai encontrar no Evangelho de João. Nessas declarações, João faz uma ponte com o Antigo Testamento, uma ponte com a Torá, afirmando incisivamente que para o judeu, o Javé, Jeová, que Moisés ensinou para a gente, é o Yeshua, encarnado. Ele bate pesado em Serinto, o herege, dizendo que Jesus é o Filho de Deus, é o Deus encarnado. Aquele eu sou que Moisés citou na Torá em diversas passagens, é Yeshua, é Jesus. Então Jesus falando: eu sou o pão da vida. Então em João, no capítulo 6, isso deu literalmente um quebra-pau. Cristo refere-se a si mesmo, ele estava falando para os fariseus e para os próprios discípulos: os antepassados de vocês comeram o maná que caiu do céu, mas todos eles morreram por causa do pecado.
Eu sou o pão da vida. Se vocês comerem do meu corpo, beberem do meu sangue, vocês jamais vão morrer, vocês vão viver para sempre. Os fariseus ficaram malucos com essa mensagem. E os discípulos também ficaram malucos. É nesse momento aqui, em João 6, que os discípulos falam, boa parte dos discípulos, pessoas que caminhavam com Jesus, fala: muito dura essa sua palavra, muito difícil isso. E aí muitos abandonam Jesus aqui nesse momento. Ele falando: ó, eu vim da parte de Deus. Se vocês comerem do meu corpo, vocês... Imagina a mensagem antropofágica que Jesus estava passando ali para eles: ó, se vocês comerem do meu corpo e beberem do meu sangue, vocês vão viver para sempre. Isso foi um escândalo, um choque. Aí o que aconteceu? João 6, se você tiver com a sua Bíblia aí em João 6, a partir do versículo 58. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? E aqui muitos abandonam Jesus, ficam só os 12. Outra declaração de Jesus: eu sou a luz do mundo. Os fariseus conheciam, era notório nos ensinos de Moisés, que a humanidade vivia em trevas e que Deus era a luz do mundo. E aí Jesus faz uma referência a Isaías 49, que diz lá: também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Então Jesus está falando para eles ali: eu sou a luz do mundo. Eu não sou só a luz dos judeus, não. Eu sou a luz do mundo. Eu vim trazer salvação para o mundo inteiro. Então isso também foi escandaloso para os judeus. Outra declaração, essa aqui então é formidável. Os judeus estão questionando com Jesus a filiação deles, o discurso de Jesus falando sobre pecado, sobre arrependimento. E aí o judeu fala: olha só, eu sou filho de Abraão. Essa conversa que você está tendo aí, isso para outras pessoas. Nós somos filhos de Abraão. Aí o que Jesus fala para eles? Vocês são filhos do... E isso, uma pessoa leu João aqui, glória a Deus, ainda há salvação. E Jesus fala para os caras: vocês estão falando que são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo. Abraão acredita em mim. Aí os caras falam: você não tem nem 50 anos, está falando que viu Abraão? Aí o que Jesus fala? Eu sou antes de Abraão nascer. Irmão, os caras quase que se rasgavam, né? Aqueles ataques de pelanca lá. Ele fala: eu sou antes de Abraão nascer. Eu sou a porta. Né? Nos tempos antigos, as ovelhas ficavam guardadas no aprisco. Aprisco era um cercadinho, né? Às vezes de pedra, às vezes de cerca mesmo de madeira, para proteger as ovelhas de ataque, de raposa, de lobo, enfim. E não tinha porta. O pastor botava elas todas para dentro daquele lugar e ficava sentado no que era a única abertura e saída do aprisco. E Jesus está falando: eu sou a porta. Eu que dou abrigo, eu que cuido das ovelhas. Só entra no aprisco quem passar por mim, né? Dizendo assim: eu sou. E aí ele fala, continua no capítulo 10 falando: eu sou o bom pastor. Tem gente que não é bom pastor. Ele fala: tem pastor aí que quando vê o lobo, negocia com o lobo e entrega as ovelhas para o lobo. Eu sou o bom pastor. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, né? Os fariseus conheciam essas histórias, onde Deus era uma referência do bom pastor, está lá Salmo 23, e a humanidade o grande rebanho. Então Jesus está falando: ó, eu sou o bom pastor da humanidade. Eu sou a ressurreição e a vida. Essa passagem também, assim, todas as passagens são belíssimas, mas essa aqui também é muito maneira. Jesus está conversando com Marta, Lázaro está lá dentro do sepulcro, morto há 4 dias, Jesus falando com Marta: Marta, fica tranquila, o Lázaro vai ressurgir. Ela: eu sei, Jesus, ele vai ressurgir no último dia. Aí Jesus falou: não, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você crê nisso, Marta? Aí ela faz uma declaração belíssima: eu creio, Senhor, o Senhor é o Messias. Aí que Jesus vai chamar Lázaro. É uma história maravilhosa, linda. Eu sou a videira verdadeira. Jesus falando já para os seus discípulos ali na reta final do Evangelho de João,
Jesus falando, eu sou a videira verdadeira, vocês precisam estar enxertados em mim, permaneçam em mim. Sem mim vocês não vão conseguir fazer nada. E eu estou dando uma missão enorme para vocês. Sem mim vocês não vão fazer nada. Então, para os leitores judeus, o Evangelho de João enfatiza isso, que Yeshua é Yahvé, Jesus é Jeová, que desceu do céu para habitar no meio dos seres humanos. E para o não-judeu, João está enfatizando isso, que ele é o único, Jesus é o único e verdadeiro Deus, que criou tudo. Antes de todas as coisas, ele já existia e assumiu forma humana para que aquele que acreditar no seu amor, na sua missão, não pereça, mas tenha vida eterna. Outras declarações singulares, essa é tremenda. Eu e o Pai somos um. Os fariseus estão questionando a autoridade de Jesus. Mas você diz que é filho de Deus, não sei o quê. Ele fala, eu e o Pai somos um. Aí os caras se rasgavam, ficavam apavorados. Em João capítulo 12, Jesus conversando com os discípulos. Jesus está falando para eles, eu vou ser crucificado, vou para o Pai, eu preciso ir para o Pai, vou preparar para vocês uma nova morada, eu preciso ir e vocês vão seguir o caminho. E aí o Tomé, tudo nervosinho, mas que caminho é esse? Quem é o Pai? Eu não sei quem é o Pai, você está falando isso aí? Aí ele falou, cara, estou com vocês tanto tempo, quem vê a mim, vê o Pai. Então são declarações que você só vai encontrar no Evangelho de João. E o que tem de característica, de importância nisso tudo que eu falei até agora? São declarações que chancelam a divindade de Cristo, a humanidade de Cristo e a obra messiânica, o cumprimento de todas as promessas bíblicas sobre Jesus. Outra característica do Evangelho de João, o registro dos testemunhos. João faz questão de registrar outras pessoas dando testemunho de que Jesus é o Messias. Então ele já começa o Evangelho dando testemunho de João Batista. Os fariseus chegam para João Batista e perguntam, cara, você é o Messias? Você fala bonito, batiza as pessoas, tem essa dieta tão sofisticada aí, né? Come gafanhoto, mel, vegano, todo bonitão. É você que é o Messias? Ele, não, eu não sou o Messias. Eu sou aquele que batiza com água, mas virá aquele que vai batizar vocês com fogo. Esse eu não sou digno nem de amarrar as sandálias dele. Então João dá testemunho que ele não é o Messias, que viria o Messias. Outro testemunho, ele também... Natanael, essa conversa de Natanael é top. Jesus chama Filipe para ser discípulo, aí, Filipe vai fazendo os preparativos para seguir Jesus, aí Filipe encontra Natanael, fala, Natanael, encontrei o Messias, cara, você precisa, o cara de Nazaré, eu encontrei o Messias. O que Natanael fala? Pode alguma coisa boa vir de São Gonçalo? De Nazaré? Aí ele fala essa parada para Filipe. Minutos depois, chega Jesus, fala, vejo que encontrei um camarada maneiro, eu vi você conversando com o Filipe lá embaixo da figueira. O que Natanael fala? As perninhas devem ter ficado assim, né? Ei. Verdadeiramente você é o Messias, você é o Filho de Deus. Então João vai anotando esses testemunhos. E lembra, João está novinho, HD zerado, tudo fresquinho, uma memória registrando isso tudo. Para chancelar o que? Uma porção de gente falou que ele é o Messias. Testemunho de Pedro, essa passagem eu vou ter que beber a água da recomposição que Charles bebia toda hora aqui. Meu irmão, essa passagem também é belíssima. Os discípulos abandonam Jesus quando ele fala que ele é o pão da vida que desceu dos céus. A galera abandona Jesus. Jesus fala para os 12 que ficaram lá, vocês também não querem ir? Aproveita. Eu tinha uma igreja grandona, uma mega igreja, agora ficou uma célula pequenininha. Vocês não querem ir embora não? Acaba essa célula logo. O que Pedro fala para Jesus? Senhor, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Nem precisei tomar a água do Charles. Marta, o discurso, o testemunho de Marta, quando Jesus fala que quem crê nele não vai morrer, que ele é a ressurreição e a vida. O que Marta confessa? Eu creio que Tu és o Cristo. Então João vai registrando, vai deixando o evangelho dele cheio desses testemunhos. Por último, o testemunho clássico do Tomé marrentão. Lembra de Tomé?
Primeira aparição de Jesus para os discípulos, Tomé estava visitando outra igreja, que não estava lá com os discípulos reunidos lá, célula, lá na casa, a casa trancada, célula fechada, célula exclusiva, não entrava ninguém, Tomé não estava lá no primeiro encontro. Aí os discípulos falam para Tomé, cara, a gente esteve com Jesus. O que Tomé fala, marrentão? Se eu não ver a parada, se eu não meter a mão, não vou acreditar em nada. Uma semana passa, estão eles reunidos lá, e dessa vez Tomé estava lá, aí Jesus aparece no meio da sala lá. E aí, Tomé, vem cá. Aí aquela cena ali clássica, aí Tomé mete a mão, vê, apalpa, num corpo. João faz questão de mostrar isso, ó, era corpo, não era fumacinha gospel, não, era corpo. E o que Tomé fala depois disso? Senhor meu e Deus meu. Faz uma confissão de fé. Então João tem características assim alucinantes. Quem está contabilizando meu tempo? Fabrício foi arrebatado? Glória a Deus, então tem tempo livre. Oh, mistérios. Os 7 sinais. João chama os milagres de Jesus, curiosamente, de sinais. Por quê? O que é um sinal? Sinal é um apontamento. Sinal, eu estou apontando para um lugar, um sinal. O que João faz de diferente dos outros evangelistas? Todos os milagres que João ele registra são para confirmar que Jesus é Deus. Não é um milagre ali só de curiosidade. Ele não registra algo sem uma intenção por trás. João faz o seguinte, olha só, está vendo isso que aconteceu? Porque Jesus é Deus. Está vendo esse sinal? É porque Jesus é Deus. Está vendo isso que aconteceu? É porque Jesus é Deus. O tempo inteiro, apologético, evangelístico. Pensei que já era uma placa dizendo que meu tempo tinha acabado, né? Então João ele não está só preocupado com o registro histórico. A preocupação dele era mostrar para os leitores que Jesus só operou esses milagres porque era a pessoa de Deus encarnada ali. Então o primeiro milagre, a água transformada em vinho, a cura do filho de um oficial romano, a cura de um homem em Betesda, a multiplicação dos pães e dos peixes que tem nos evangelhos sinóticos, o andar por sobre as águas. O curioso do registro de andar por sobre as águas, João não está nem aí para Pedro. João não fala que Pedro saiu do barquinho que andou por sobre, não. João só fala o seguinte, Jesus veio andando por sobre as águas porque ele era Deus. A preocupação de João não era falar que Pedro saiu, que foi, não. Era para quem for o leitor, vai saber que Jesus andou por sobre as águas e só fez isso porque era o Deus vivo, encarnado ali no meio deles. A cura do cego de nascença, a ressurreição de Lázaro. Então esses 7, alguns teólogos divergem falando que a ressurreição de Cristo seria também um outro sinal para confirmar a chancela que ele é o Deus encarnado, mas aí já seria a obra consumada de Jesus. João está mostrando que durante a vida de Jesus, ele dá sinais claros que é Deus. Outros temas teológicos que a gente encontra no Evangelho, a responsabilidade humana, aí os arminianos até dão glória a Deus. João capítulo 1, versículo 11, o que João escreve ali? A luz veio ao mundo, a luz se apresentou para o mundo e os homens amaram as trevas. Então falando o seguinte, que os homens decidiram escolher a escuridão. Aí os arminianos falam, tá vendo? Eles não aceitaram Jesus. Aí depois João também mostra a soberania de Deus. João 15,16, o que está escrito? Não foram vocês que me escolheram, eu que escolhi vocês. Aí Calvino deu glória a Deus lá na tumba, lá, é isso aí, Jesus, aleluia. Soberania de Deus. Então você vai encontrar esses temas teológicos dentro do Evangelho de João. Responsabilidade humana, soberania de Deus. A questão do pecado, João aborda o pecado de uma forma muito peculiar. Na cabeça de João, o que é pecado? Pecado é não acreditar que Jesus é Deus. Então João deixa isso bem claro. Pecado é essa abominação de ser exposto ao Deus vivo e se recusar a acreditar no Deus vivo. Então, o que ele diz logo no início do Evangelho? João 3,16 é a parte que todo mundo ama, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Mas aí no João 3,18 diz lá o quê? Quem não crê no Filho já está condenado. Não é que vai, não, já está condenado. Pecado, condenação, juízo e condenação é não acreditar em Jesus. Então uma pessoa
que não acredita em Jesus já está condenada. João fala sobre discipulado. Então, na cabeça de João, discipulado é permanecer na videira verdadeira, é permanecer em Jesus. Jesus dá esse... E João fala também do novo mandamento. Amem-se uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, Jesus dá um novo mandamento que só João registra isso. Até então, os ensinamentos da antiga aliança era isso. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, ame a Deus com todo o seu entendimento, com toda a sua força, com toda a sua alma, e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Qual era a referência de amor? O nosso umbigo, o Deus do umbigo. O que Jesus usa? Olha só, eu sei que vocês sabem se amar. É um bando de egoísta. O que egoísta sabe melhor fazer é se amar. Você sempre quer o pedaço maior dentro do seu prato. Então, ama o teu próximo com essa referência de amor que você tem. Você sabe o que é bom para você. Então, deseja para o teu próximo aquilo que você deseja para você. João vai além. João aperta o padrão. Jesus fala assim, eu agora vou dar um novo mandamento para vocês. Vocês vão amar uns aos outros assim como eu vos amei. Então a referência não é mais o nosso egoísmo. A referência é o amor sacrificial de Jesus. O que Jesus está mostrando para eles? Amor custa. Amor custa. Se não está te custando, não é amor, é favor. Se você está fazendo algo que dá para fazer pelo outro, é favor. Amor custa. Amor sacrificial. Amor é você estar na sua casa, tranquilão lá, pensando na janta que está lá no micro-ondas e lembrar, tem célula, eu vou para a célula. Eu vou para a célula. Mesmo meu corpo falando para não ir, mesmo eu estou cansado, mas eu vou para a célula. Amor sacrificial. É você ir lá, custou. Eu sei que é um preço pequenininho, mas custou. Jesus está falando, é isso. Eu quero que vocês amem uns aos outros com o meu padrão de amor. Não é mais como a si mesmo, é com o meu padrão de amor. Amor sacrificial. É você pagar, você investir tempo da sua vida para amar outras pessoas. Referência incrível, uma mensagem incrível que você encontra no Evangelho de João. João é o mais pentecostal. João devia ser da Assembleia de Deus. João é o mais pentecostal dos evangelistas. É o cara que mais fala do Espírito Santo. João é o evangelho que mais ensina sobre o Espírito Santo. Ele fala, Jesus está dando uma missão para a gente, e a gente só vai conseguir fazer essa missão se a gente tiver com o Espírito Santo. E aí Jesus fala isso para os discípulos, eu preciso ir, vou mandar o Espírito para vocês, o advogado, e com o Espírito Santo vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Porque eu encarnado, eu estou limitado a um lugar. Ou eu estou na Judéia, ou eu estou na Galiléia. Agora, vocês, espalhados nesse mundo, cheio do Espírito Santo, eu vou ser onipresente, eu vou estar onde vocês estiverem. Então, essa mensagem sobre o Espírito Santo, João também fala isso de forma belíssima. Já estou caminhando para o final. Pastor Henrique, cadê? Foi arrebatado, santo de Deus. Ainda tem meia hora? Vou até fazer dança profética aqui. Meia hora, estou correndo aqui, estou igual o Lewis Hamilton. Divisão do Evangelho. Os teólogos são unânimes em dividir o Evangelho de João em apenas duas partes. Então, a primeira parte vai trabalhar os sinais que apontam para a identidade de Jesus. Então, do capítulo 1 até o capítulo 12, a preocupação de João é mostrar que Jesus é Deus, é o Messias, é o Deus encarnado, é o cumprimento de todas as profecias judaicas. Então, do 1 ao 12, essa é a preocupação de João. Do 13 ao 21, João vai registrar as últimas palavras de Jesus, os discursos longos de Jesus com os discípulos. Vai estar nessa parte final do 13 ao 21. Então, esmiuçando a primeira parte. Então, o verbo se tornou carne, o capítulo 1 e 2, é João falando isso o tempo inteiro. O verbo, poder da criação, é Deus, é pessoal, é um ser. Ele se tornou carne, ele agora habita no meio de nós. Do capítulo 2 ao capítulo 4, João vai falar sobre o ministério público de Jesus. Então, Jesus andando no meio das pessoas, ora na Galiléia, ora na Judéia, Jesus participando das festas. Nosso Deus é um Deus festivo, festeiro, aleluia. Nosso Deus não é um Deus de ofício fúnebre, nosso Deus é um Deus de festa. Onde tinha festa, Jesus estava lá. Oh, glória a Deus. Devia ter brigadeiro gospel, salgadinho gospel.
Que beleza. Kibe também tinha. Que beleza. Horrível essa piada, horrível. É horrível. E João também registra a oposição dos judeus. À medida que o ministério de Jesus, eu agito o povo, né? Mas você não dormiu, né? Dá glória a Deus. Eu não dormi. É piada sem graça, mas eu fiquei acordado. Oh, glória a Deus. Esse era o objetivo. À medida que Jesus vai pregando, vai expandindo a sua mensagem, o que vai acontecendo com os fariseus? Vão ficando nervosos. Eles já começam os planos de matar, de assassinar Jesus. Então, João vai registrando isso do capítulo 5 ao capítulo 12, ele registra a oposição dos judeus, o abandono dos discípulos de Jesus. No capítulo 6, boa parte do povo que caminhava com Jesus abandona Jesus. Então, até o capítulo 12, João registra isso. O enfoque da segunda parte. Aí da segunda parte, os discípulos, Jesus do capítulo 13 ao 17, Jesus vai falando para os discípulos que vocês vão ter uma missão, vocês vão ter muita coisa para vocês, vocês vão continuar a minha obra. Então Jesus fala sobre a vinda do Espírito Santo, no capítulo 15, falando sobre a videira verdadeira, que eles precisam permanecer ligados à videira, que os discípulos de Jesus seriam conhecidos por darem muitos frutos. E o que é esse fruto? Amar uns aos outros assim como eu amei vocês. Então essa era a referência do ministério que Jesus estava passando para os discípulos. A gente vai encontrar a crucificação, a ressurreição. Na crucificação, aqui no capítulo 19, o brado de vitória de Jesus, quando ele grita na cruz, está consumado. Você vai encontrar isso nessa passagem. A ressurreição, a comissão dos discípulos. No capítulo 20, Jesus está reunido com os discípulos no encontro lá com Tomé, naquela casa fechada, todo mundo com medo. Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. Acho que é por isso que tem uns Zé esquisito aí que fica soprando nas pessoas e as pessoas caem. Mas caem por causa do mau hálito, né? Não é por causa do poder, não. Cai por causa de mau hálito. Então, Jesus sopra o Espírito Santo sobre os discípulos e fala o quê? Vocês agora têm autoridade para perdoar pecados. Se vocês perdoarem os pecados das pessoas, as pessoas vão ter os pecados perdoados. Se vocês não perdoarem os pecados não serão perdoados. O que Jesus estava dando para eles? A autoridade eclesiástica. Vocês agora são igreja, são os meus apóstolos. Toda a autoridade também está sendo dada a vocês para vocês expandirem o reino. Isso está tudo aqui na comissão dos discípulos. No finalzinho do capítulo 20, Jesus fala sobre o valor da fé dos que creem sem ver. Jesus está falando da gente. Jesus fala para Tomé: Tomé, você fez essa confissão de fé, agora me chamando de Senhor, de teu Deus, porque você viu. Bem-aventurados os que não vão ver e vão acreditar. Aleluia. Somos bem-aventurados, somos felizes porque a gente acreditou sem a necessidade de ver. A gente tem até uma musiquinha, né? Eu não preciso ver para acreditar. Eu tenho tempo, posso até... Não, deixa para lá. Capítulo 21, a restauração da amizade e da missão de Pedro, né? No finalzinho do capítulo 21, Jesus está falando ali com Pedro: Pedro, você me ama, então cuida dos meus cordeiros, apacenta o meu rebanho, cuida das minhas ovelhas. E João encerra a sua narrativa exaltando ainda mais o poder do nosso Senhor Jesus. Por favor, abra sua Bíblia lá no capítulo 21, versículo 25. Olha como que João encerra o seu evangelho. João, capítulo 21, versículo 25. Olha como que o coração dele, pastoral, obstinado em exaltar Jesus, olha o que ele registra. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Aleluia, aleluia. João, apaixonado por Jesus, e deixa Jesus é exaltado em todo o tempo pela vida de João. Então, João se interessou pelo lugar de Jesus no quadro geral de todas as coisas, da criação à redenção e além, a última ressurreição. Então João fala muito bem da humanidade glorificada, do corpo de Jesus glorificado. João dá detalhes de Jesus
preparando o peixe, de Jesus comendo com os discípulos, de Jesus falando isso: eu estou comendo com vocês para vocês terem certeza que eu não sou um fantasma, é o meu corpo mesmo que está aqui. Então João mostra isso para a gente, que ele vai além da criação, da redenção, ele vai além da ressurreição, ele mostra para a gente um corpo glorificado. Então, ao estudar João, a gente tem que ser confortado por essas promessas maravilhosas que João expõe ali, não só a promessa de vida eterna, mas a promessa de vida eterna num corpo glorificado, que sente, que tem prazer, que se alimenta, que vai comer com Jesus, pudim de tapioca feito por Jesus. Com certeza eu vou ser recebido pelo Senhor lá nos portais celestes, assim: Marcão, aqui um pudinzão, tá? Você só falava nisso, então come tudo. Oh, Senhor, obrigado, Jesus. E vai ser um bandejão, vai ser essas forminhas assim, merrequiano, vai ser um bandejão top, irado, já vou chegar na glória cantando. Guarda isso. Nesse momento, o Senhor Jesus está preparando um lar maravilhoso para a gente, amém? E em breve, eu tenho plena certeza disso, em breve, isso que Jesus chama de a consumação dos séculos chegará ao fim, amém? Que o Senhor continue abençoando a gente, não é o fim, quando a palavra está aberta, é só o começo. A gente está sempre conhecendo coisa nova do Senhor Jesus, que Ele continue abençoando a igreja querida deles, amém? Deus abençoe vocês.